Bom, turma, então vamos dar continuidade. Então, conforme falávamos, é de suma importância que o profissional saiba exercer a comunicação. Essa comunicação ela precisa ser assertiva. O que é exercer uma comunicação assertiva? É de fato conseguir emitir aquela mensagem que eu pretendo de forma clara e de forma objetiva, tá? Sem muitos rodeios, enfim, que aquela pessoa que recebe a mensagem, ela consiga de fato entender aquilo que eu pretendo passar através da minha comunicação. Então, como nós sabemos, a equipe de enfermagem é composta por essa grande diversidade, a equipe multidisciplinar também é composta por essa diversidade, só que temos algo em comum, que é justamente o fato de termos a capacitação na área da saúde. Sendo assim, né, essa comunicação, para que ela seja efetiva, né, e que seja bem igualitária, eu acredito que seja fundamental que nós possamos nos comunicar de forma através de termos técnicos, através de terminologias. Isso é muito importante, porque partindo do princípio que todos nós, independente de nossa classe social, independente da nossa raça, independente da nossa de questionamentos políticos, de sexualidade, de religiosidade, todos nós temos algo em comum, que é justamente a questão dessa capacitação, né, desse aprimoramento de estudos na área da saúde. Sendo assim, obviamente, com essas pessoas eu vou me comunicar de forma bem profissional, ou seja, eu utilizarei de termos científicos, eu utilizarei das terminologias, porque eu parto do princípio que essas pessoas têm a devida capacitação e assim nós possamos nos comunicar com elas, ok? Então isso é fundamental. Evita-se que seja utilizado dentro do ambiente de trabalho gírias, não é legal, tá? Temos em vista que as gírias elas fazem parte da questão da regionalização do nosso país, até da cultura, mas dentro do ambiente de trabalho é importante que nós tenhamos um linguajar mais formal, não terá erro, tá? Esse linguajar mais formal, esse linguajar, essa forma de nos expressarmos mais voltadas aí para a nossa área da saúde, isso é bastante, bem importante, tá? Então, dentro ali do ambiente hospitalar, evitarmos gírias, evitarmos apelidos, chamar as pessoas pelo seu nome, não com apelidinhos, que para você pode parecer querido, pode parecer uma coisa carinhosa, mas para o receptor, aí entra aquela questão, cada pessoa tem o seu valor moral, não é mesmo? Então, sempre chamar as pessoas pelo nome é a forma mais assertiva, é uma das formas mais assertivas de conseguir nos comunicarmos, de nos comunicarmos com as pessoas. Então, sempre chamar as pessoas pelo seu nome, evitar todos e quaisquer apelidos, né, até com os nossos colegas, para que assim nós possamos, para não ficar muito extenso, eu vou deixar para uma outra aula a gente falar sobre os conflitos de ideias e os conflitos pessoais. Mas a partir do momento que a pessoa se sinta ofendida pela forma com que é chamada, ela não gosta, isso pode gerar os conflitos pessoais dentro da nossa equipe de enfermagem, pode ser um tanto quanto complicado, tá? Então, sempre chamar as pessoas pelo nome, evitar gírias, evitar diminutivos, é um ambiente de trabalho e a comunicação ela precisa ter uma certa formalidade. Palavrão, então não preciso nem falar, né, gente? Palavrão, gírias, apelidos, né? Termos muito informais não são cabíveis dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Então veja só, todos nós, todos os profissionais de enfermagem, os outros profissionais da equipe multidisciplinar, temos em comum essa capacitação na área da saúde, esses devidos conhecimentos. Então essa comunicação, ela pode ser dessa devida forma, através de terminologias, através de termos técnicos, isso é bem bacana. Obviamente que eu, tendo habilidade emocional e me adequando às situações, eu saberei que eu vou adequar a minha comunicação para que ela seja assertiva, para que quem ouça aquilo que eu tenho para falar entenda de fato e assimile aquilo que eu quero dizer.
não é mesmo? Então, partindo deste princípio, com os meus pacientes, eu tenho que ver o contexto social qual eles estão inseridos. Nós temos de pensar que nós vamos atender desde o morador de rua ao presidente da República da mesma forma, com o mesmo empenho, com os mesmos preceitos éticos e de humanização. Porém, nós sempre vamos pensar que cada ser é único, cada pessoa tem as suas características individuais e precisarão ser respeitadas, não é mesmo? Então, partindo deste princípio, eu vou observar, eu vou entender a configuração social que o meu paciente faz parte e vou adequar a minha comunicação através dessa leitura. Então, se um paciente é de uma origem muito humilde, não adianta você vir querer falar com a mesma forma que você vai falar com o médico, ele não vai entender e você não vai atingir o seu objetivo. Correto? Então, nós precisamos entender a configuração do paciente, né, todo o seu contexto social, para que assim eu possa elaborar uma comunicação que seja assertiva e eficaz. Então você faz a leitura, você entende aquele paciente e transmite a ele a mensagem da forma que ele vai entender. Porque, por exemplo, esse paciente depois ele terá alta, ele vai dar continuidade, né, aos cuidados que você prestou. Então, para que aquele paciente atinja a recuperação genuína, verdadeira, ele precisa entender quais serão os horários do medicamento, quais serão os cuidados que ele terá de ter com o curativo. Então, você precisa falar de uma forma sempre muito respeitosa e ética, mas de modo que ele vai entender. Não vai adiantar você falar termos técnicos, porque os sinais flogísticos da sua ferida ele não vai entender. E aí você não vai atingir o seu objetivo, não é mesmo? Então é fundamental que você tenha uma abordagem clara, precisa, evitando gírias, evitando linguajar informal, mas assim, de modo que ele consiga entender. Obviamente, se você cuidar de um paciente, de um médico, por exemplo, você está cuidando de um médico na posição de paciente. Obviamente, você vai poder se retratar, você vai poder se comunicar com ele de termos mais técnicos, porque ele entende. Sabe, isso é muito bacana, quando a pessoa ela se sente respeitada dentro da sua realidade, isso é muito bacana. Então, cabe ao profissional de enfermagem fazer essa leitura do paciente e adequar a sua comunicação de acordo com as características que ele nos apresenta, tá? Então, é fundamental, pessoal, que a comunicação verbal ela seja feita através de uma tonalidade adequada, tá? Então a tonalidade ela precisa ser amena para que assim as pessoas elas se sintam respeitadas. A mesma coisa que eu estaria falando para vocês se eu aumentasse um tom e aparecer uma coisa agressiva. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso irrita as pessoas, né? Uma tonalidade, tons mais altos, isso estressa. Então a tonalidade ela precisa ser tranquila, ela precisa ser amena. Tá? Evitarmos as gírias, procurar, obviamente, falar um português correto, tá? Sem gírias, sem palavrão, com os nossos pacientes, respeitá-los, sempre chamando-os pelo nome, tá? Sempre pedindo licença, obrigado, sabe? Preceitos básicos que fazem toda a diferença e fazem com que o profissional ele seja visto de uma forma bem respeitosa, certo? Então temos também dentro da nossa comunicação verbal, a comunicação pela escrita e como os profissionais de enfermagem utilizarão dessa comunicação diariamente, através das anotações de enfermagem, através do preenchimento dos livros de plantão. Professora, mas tem algumas instituições que a sistematização é toda eletrônica, ainda assim será uma comunicação escrita. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa era digital a gente abrevia muito, e isso nos remete a uma certa informalidade, tá? Então, se a gente já quiser treinar e tirar um pouquinho esse vício do VC, do OBG, né? Obrigada, enfim, já é bacana, porque dentro do ambiente corporativo, nós precisamos ter essa formalidade também ao escrever, procurar ter uma caligrafia que seja legível, utilizarmos sempre dos termos técnicos, tá? Escrevermos ali direitinhos as terminologias, porque dentro daquele ambiente
Eu sou o profissional de saúde que tem a devida capacitação e, como nós falamos, aqueles documentos serão vistos por profissionais com a devida capacitação. Então, eu posso utilizar daqueles termos técnicos, porque as pessoas que terão acesso àqueles documentos são pessoas devidamente capacitadas. Então, é sempre muito importante uma letra legível, sem rasuras, tá? Um português certinho, sem abreviações, tá? E também uma comunicação clara, evitarmos palavras informais, evitarmos também, porque eu já presenciei assim algumas coisas assim meio horrendas no livro de passagem de plantão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à forma também que vamos nos comunicar através da escrita. Pessoal, eu acho que hoje foram vários vídeos, porque a gente vai gravando e começa, o celular já não aguenta mais e a gente vai fazendo da forma que dá, mas eu acredito que eu tenha passado a vocês aquilo que eu gostaria e a gente vai dar continuidade no fórum, enfim. Essa aula ainda vai render muito. Agradeço a todos vocês, nos encontraremos lá no fórum. Muito obrigada!